Né, nessa manhã, sejam bem-vindos nessa manhã. Glória a Deus, estão cansados? Fala a verdade. Ah, bom, é isso aí, gente. Quem está cansado, levanta a mão. Então alguém que está perto dessa pessoa que levantou a mão, dá um chacoalhão e fala assim, não dorme. Acorda aí, que o melhor ainda está por vir. Glória a Deus, gente. Galera, deixa eu falar uma coisa para vocês antes da gente começar, de uma forma intencional nessa noite. Cara, eu não sei vocês, mas eu tô com uma alegria muito grande no meu coração de nós estarmos fazendo esse culto essa noite. Quantos estão felizes junto comigo? Não, eu preciso um pouco mais da alegria de vocês. Talvez vocês já trabalharam durante o dia, sei que talvez estão cansados. Talvez alguns olhem no relógio 20 para as 8, essa hora eu já estava quase indo para a cama, em dias normais. E eu já estou aqui ó, no modo sono. Calma, quase eu já estou no modo sono também. Mas cara, eu estou muito feliz no meu coração. Você tem noção do que nós estamos fazendo hoje? Talvez a gente imagine que é mais um culto. Ah, a igreja abriu um culto de terça-feira à noite. Isso não é mais um culto. Para mim é como se nós estivéssemos lançando a igreja novamente. Faz sentido ou não? Como se nós estivéssemos lançando a igreja. Essa manhã eu orava assim, eu chorava de alegria, falando, Senhor, eu não acredito que eu estou vivendo tudo de novo. Estou cheio de expectativas no meu coração. Eu falava, Deus, não importa se tenha uma, duas pessoas, ou se tenha todas as cadeiras lotadas, nós vamos nos entregar e nos esvaziar do mesmo jeito que o domingo, porque não é só mais um culto, é uma oportunidade de estar na presença de Deus. É uma oportunidade de pessoas que não podem vir no domingo, vir durante a semana e se render a Cristo, ser cheio do Espírito Santo. Faz sentido ou não? Você saiu de casa de alguma forma e por algum motivo, você veio aqui por algum motivo, seja ele porque eu quero amar e aprender mais de Deus e porque eu desejo mais da presença de Deus, ou porque eu estou desesperado e preciso de Deus. Mas não importa, dos ambos motivos você saiu em busca de Deus. E glória a Deus, porque Ele já se faz presente aqui nesse lugar e também quer te encontrar, amém? Sim ou não? Só que eu preciso que a gente entenda uma coisa juntos. A casa de Deus não é somente um lugar que você vem para receber, mas você vem para entregar. Faz sentido ou não? A oração, o momento da adoração, não é um momento de simplesmente começar uma música, ou alguém cantar algo para esperar a palavra, para vir ministrar no meu coração e entregar o que eu preciso e eu sair daqui confortável. O momento de adoração é o momento da gente rasgar o nosso coração na presença de Deus. É o momento que a gente entende que nós saímos de casa para adorar o Senhor. Sim ou não? Porque através de um grupo de pessoas fortemente intencionais e cheio de adoração, que promovem e provocam uma atmosfera de fé, e a gente sabe pela Bíblia que aonde há uma atmosfera de adoração e de fé, milagres acontecem, o sobrenatural de Deus acontece, romperes acontecem. Sim ou não? E esse é um culto fé, e quando nós orávamos pelo culto fé, quando eu falava, Deus, por que o culto fé? Será que é um outro culto só com um nome diferente? Como eu ministrei domingo, eu creio, Deus está nos levando para uma temporada de nós rompermos em fé. Os meninos que caminham comigo durante a semana aqui, nós estamos gerando algo de Deus, Deus tem ministrado algo muito específico no nosso coração, Deus tem levado a gente a começar a viver uma temporada de romperes em Deus. Quantos creem nisso? Vamos junto. Vamos lá, eu preciso de mais energia de vocês, senão eu vou sentar também. Quantos creem nos romper de Deus na sua vida? Quantos precisam do romper de Deus na sua vida? Quantos querem novidade de Deus na sua vida? Já deixa eu dar uma notícia boa para você, o que você vai viver com Deus é proporcional àquilo que você entregar para Ele. Não tem como ser diferente. Faz sentido? Não tem como ser diferente. Então, quando eu orava e girava por esse culto, a gente talvez começando, hoje é o primeiro dia, e talvez a gente fale assim, pô, talvez a gente vai diminuir o time do Elcon, vamos começar com menos pessoas, vamos diminuir o louvor, vamos servir com quem dá, com quem pode, com quem está disposto, não importa quantas pessoas vierem, vamos entregar o mesmo, e essa tem que ser a nossa postura. Não importa se tem 2 pessoas, 5 aqui dentro, nós vamos rasgar o nosso coração como se tivesse 5.000. Nós vamos pregar como se a igreja estivesse cheia, nós vamos servir como se tivesse todo mundo. Aqui hoje não tem visitantes, são só pessoas que estão aqui na nossa igreja, mas nós vamos adorar o Senhor como se fosse igreja só de visitante, nós vamos tratar uns aos outros como se fosse a primeira vez que estamos vendo um ao outro. Porque é essa fidelidade do nosso coração que vai provocar o aumento da igreja do Senhor. Deus vai começar a aumentar as pessoas. Eu creio em nome de Jesus que o culto fé vai ter mais gente que o culto de domingo. Quantos creem junto comigo? Mas o que vai provocar nós vivermos isso é o quanto nós geramos isso no Senhor. Não é apenas o Jonathan gritando, batendo cabeça em casa, mas é nós buscando e sermos fiéis a Deus em adoração que nós veremos o romper de Deus. A Bíblia está aqui e nos ensina isso.
Faz sentido? Então eu queria te convidar, no seu coração aí, no seu lugarzinho, fecha seu olhinho. Fecha seu olhinho, não vou pedir para você levantar. Pensei em fazer isso, mas eu falei, não, a galera está cansada. Mas a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Nós geramos o impossível de Deus nas nossas vidas e na igreja através da fé, do acreditar, do confiar, do entregar e do clamar e do reconhecer a soberania e o poder e a majestade de Cristo nas nossas vidas. E porque nós reconhecemos e sabemos o caráter do nosso Deus e aquilo que Ele é capaz de fazer, nós declaramos, geramos no Senhor e esperamos, tendo a certeza que dele receberemos. Por isso que eu já vejo pela fé essa igreja no culto de terça frutífera e cheia da glória e da graça de Deus. Eu já vejo pela fé pessoas trazendo as suas necessidades em oração diante desse altar no culto de fé e rompendo em suas vidas. Eu acredito pessoas chegando aqui talvez aleijadas e saindo andando, pessoas chegando aqui destruídas e sendo restauradas e renovadas pela fé, pois esperamos aquilo que está no coração de Deus. E se é vontade de Deus, se tem um povo que busca pela vontade de Deus, vivemos a vontade de Deus manifesta. Você era para estar pulando de alegria no seu lugar e orando ao Senhor e atraindo a presença dEle agora, para com que a gente crie um ambiente de fé. Essa noite nós vamos falar sobre romperes de fé em Deus, e eu preciso que a gente gere uma atmosfera de fé. Por isso eu quero por alguns minutos te encorajar a você se lançar nos pés de Jesus aí onde você está agora. É como se Jesus estivesse diante de você e falando assim: ei, se agora eu aumentasse a tua fé de uma forma tão sobrenatural, se agora eu aumentasse a tua fé de uma forma tão inabalável, o que a sua boca declararia para mim? Se eu aumentasse a sua fé agora e pudesse fazer com que você visse com os meus olhos de impossibilidade, o que é que você poderia pedir, clamar e declarar de acordo com a minha vontade sobre a sua vida agora? A verdade é que se nós não tivermos resposta para essas perguntas, a verdade é que talvez nós não estejamos vivendo e rompendo em fé. Estamos vivendo, existindo e sobrevivendo junto com Deus, mas não estamos avançando na nossa fé cristã. O culto fé é para provocar a minha fé e a sua. Pai, nós cremos, Pai, que o Senhor já se faz presente neste lugar. Nós cremos que o Senhor marcou um encontro específico conosco. Nós cremos que esse culto não é mais uma agenda na igreja. Nós cremos que esse é um culto, um encontro separado para Deus e por Deus, para tratar as nossas, Senhor Deus, deficiências, as nossas inabilidades, o nosso caráter, a nossa fraqueza, a nossa falta de fé, e o Senhor nos esticar para crescermos no Senhor, e a nossa vida ser uma vida sobrenatural ao lado de Jesus, aonde o sobrenatural será natural nas nossas vidas em nome de Jesus, aonde nos mover por fé não vai ser um evento, mas vai ser um cotidiano nas nossas vidas em nome de Jesus. Por isso eu peço agora, Senhor Jesus, aumenta a fé dos meus irmãos agora. Aumenta a fé deles nessa noite, Pai. Eu creio, Senhor Deus, que pessoas vão sair daqui com destinos diferentes nessa noite. Eu creio que pessoas vão sair daqui com perspectivas diferentes, Pai, nessa noite. E não vai ser por causa de uma palavra de um homem, não vai ser por causa da minha palavra, mas vai ser por causa da palavra que vai sair do teu coração, direto para o coração dessas pessoas, Pai. Em nome de Jesus eu oro, Pai, e peço, abra o céu sobre nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Quem tem Bíblia, abre a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, nada de Corinthians, porque nós somos salvos. Nós somos livres. Gente, desculpa quem é corintiano aí. É o quem? Pois eu vou fazer a oração de aceitar Jesus, aí você vem aqui na frente, tá? Aleluia, gente, glória a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Alguém aqui já passou por pressões na vida? Quem já passou, levanta a mão aí. Sim ou sim? E quando vocês passaram por pressão, ou talvez você está passando por um momento de pressão agora,
eu gostaria que você parasse para pensar em qual é a sua reação, quais são as suas posturas em meio a momentos de pressão que Deus te leva a viver. Nós temos várias posturas em meio a momentos de pressão na nossa vida. Nós temos a postura de falar, Deus, por que eu? Deus, por que comigo? Deus, afasta isso de mim. Deus, tira isso do meu coração. Deus, eu não quero viver essa realidade. Deus, por favor, está difícil. Deus, está pesado. Deus, eu não aguento mais. Deus, não vai dar para mim. Faz sentido? Ou eu tenho a postura de falar assim, ok, Deus, o que o Senhor quer gerar no meu coração em meio a tanta pressão? Até rimou. Faz sentido? E uma das coisas que você precisa aprender e entender é que a pressão, ela faz parte da vida do cristão. Amém? A pressão faz parte da vida do cristão. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 e 10, uns versículos conhecidos, mas o Senhor me levou a pensar de uma forma diferente. Eu queria compartilhar alguns ensinamentos com vocês, a perspectiva desses versículos nessa noite, de forma intencional e breve. É 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 e 10, Paulo está falando, né? Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, alegro-me, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por quando sou fraco, é que sou forte. Quantos já leram esse versículo um dia na sua vida? Mas quantos já usaram esse versículo num contexto do tipo assim, eu tô passando por um momento de pressão, eu tô fraco, eu vejo que os desafios estão vindo na minha vida. O culto fé, ele tem isso de provocar a gente a começar a ver com uma perspectiva diferente, a ter uma mentalidade diferente, a ver flor aonde só tem deserto, a ver vida aonde só tem vale de ossos secos, amém? Sim ou não? Mas quem já usou esse versículo, né, quando estou fraco é que estou forte, mas daquele sentido, não que você está se relacionando com aquilo que Deus está fazendo, é que você não sabe o que fazer, você está perdido, você não sabe para onde ir, e aí a única coisa que te conforta é dizer, quando estou fraco é que estou forte. Quantos já usaram nesse contexto? Todo mundo, todos nós. Mas basicamente eu quero trazer um contexto para a gente aqui, é o seguinte, o apóstolo Paulo nessa carta de Coríntios, ele está enviando essa carta para realmente trazer ensinos doutrinários, porque a igreja precisava de organização, e ao mesmo tempo se levantaram vários profetas, vários falsos profetas, e outros homens que se achavam apóstolos melhores do que Paulo. Então Paulo, nessa segunda carta que envia para eles, basicamente a carta inteira é Paulo se defendendo sobre o apostolado dele diante da igreja do Senhor, porque quem levantou ele como apóstolo foi Jesus. Então Paulo vai estar falando, né, da onde surgiu toda a sua teologia, de que ele foi chamado por Deus, levantado por Deus para ser o apóstolo dos gentios. E aí ele vai falando no capítulo 10 e os 11, as dificuldades que Paulo passou, o sofrimento que ele passou. Ele vai dizer, já fui condenado à prisão, já fui levado açoitado, já passei em prisão, já fui batido, todas as perseguições, já fui atirado de um barco para um lado e para o outro. Paulo vai falando de todos os sofrimentos que ele passou por causa de Cristo e por causa da igreja. E aí essa igreja, ela começou a desconfiar de Paulo. Para prestar atenção nisso. A gente sabe quem é Paulo, a gente já falou um pouco dele sobre o domingo, né? É tudo que Paulo sofreu pela igreja, tudo aquilo que ele viveu, tudo aquilo que ele gerou em Cristo. Essa igreja começou a desconfiar, porque eles olhavam para Paulo e falavam assim, tá bom, Paulo, você até pode ser esse apóstolo que você está falando, mas quando eu vejo para você, quando eu olho para você, eu nada mais vejo do que um homem pobre, sujo, que só vive em prisão, que só apanha, que não tem dinheiro e que está sempre para lá e para cá igual um maltrapilho. Agora, quando eu olho para esses outros líderes que apareceram aqui na igreja, eu vejo eles cheio de status, cheio de conhecimento, homens limpos, com uma veste boa, com uma boa eloquência. Eles falaram que Paulo nem eloquência tinha na sua pregação. Irmão, se Paulo não sabia pregar, então o que sobra para a gente? Nada, né? Eu acho que a gente pode sair fora, né? Podemos parar de falar o que está fazendo aqui. Então essa igreja olhava para Paulo e basicamente essa igreja que Paulo plantou, olhou para ele de volta e falou, olha, se você é esse apóstolo mesmo que você diz que é, manda aqui o nosso currículo que nós queremos avaliar.
Mande uma carta de recomendação da igreja para a gente poder reconhecer o seu apostolado. Aí Paulo ele começa a falar no capítulo 11, tudo que ele sofreu, tudo que ele padeceu, tudo que ele gerou em Deus, o choro, o sofrimento, a vida dele que ele entregou por causa daquelas pessoas, ele vai dizer. E ainda depois ele começa a dizer, e eu poderia de mim mesmo me gloriar de todas essas coisas, porque eu sei o que gerei em Deus. Mas eu não preciso da glória minha, do homem, nem preciso da glória de vocês. Eu preciso somente que Deus me veja. E até ele começa a contar aquele capítulo 12, né? A gente vai abrir aqui junto à Bíblia. Mas no capítulo 12, um pouco antes, ele traz aquele texto que muitas vezes a gente fica perplexo ao ler, né? Que Paulo fala, conheço um homem, que não sei se no corpo ou fora dele subiu ao céu. Quando você ler esse versículo? Sim ou não? Sim ou sim? Ó, capítulo 12, a gente vai ler só para trazer um contexto. 2 Coríntios capítulo 12, Paulo fala, é necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Versículo 6, mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. O que eu acho interessante, onde eu quero trazer com a gente, é Paulo, por amor de Cristo, e para viver tudo o que viveu com Cristo, com o Senhor. Paulo, um grande exemplo para nós, de cristão e de homem de Deus, ele padeceu tantos sofrimentos, mas ao mesmo passo que ele padeceu tantos sofrimentos, ele teve uma revelação da glória de Deus que nenhum outro homem teve na Bíblia. Ele foi arrebatado para algum lugar, paraíso ou céu, para ter uma revelação de Deus, ao qual ele não pode falar, talvez o Senhor instruiu ele a não falar, mas ele pôde experimentar de algo tão único e genuíno de Deus, por tudo aquilo que ele sofreu. Então Paulo está falando, eu sofri tudo pelo Senhor, e também vi coisas que ninguém viu, e você desconfia do meu apostolado. As pessoas desconfiam do meu apostolado. Ok, Jonathan, o que isso tem a ver com o culto fé e com aquilo que você quer trazer para a gente aqui hoje? Não somente na vida de Paulo, mas na vida de muitos grandes homens da Bíblia, desde Abraão até o final da Bíblia, tudo que os homens de Deus, quem aqui é homem de Deus? Quem aqui é mulher de Deus? E quer ser cheio de Deus? E quer ver a glória de Deus? E quer ser realmente cheio de Deus? Tudo que homens de Deus e mulheres de Deus geraram em Deus, da glória, do poder e da manifestação de Deus, anteriormente tiveram que vir em momentos de pressão. Então o que eu quero falar para nós rapidamente hoje é, na sua vida e na minha, quanto mais pressão, mais poder. Amém? Então já quero dar uma notícia, se não está tendo pressão, não vai ter poder de Deus. Então, estou começando a confundir. Agora já muda um pouco a perspectiva da pressão, né? Agora a gente já começa a orar, Senhor, manda pressão. Pressão, manda pressão, manda pressão. Então, basicamente, eu vejo na história da Bíblia, a gente olha lá para Daniel capítulo 13, vê Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha, né? Nabucodonosor pediu para com que ele se curvasse diante do rei da Babilônia. Eles falaram, não vou me curvar diante de você, apenas do meu Deus. Se Deus vier e nos livrar da fornalha, amém. Mas se Ele não vier e não nos livrar também, amém também. Esses homens foram levados a uma fornalha superaquecida, um momento aí sim de muita pressão, né? Imagina o calor, a temperatura ali, muita pressão, por amor de Deus, mas pelo fato de viverem essa pressão, o poder que eles viram foi a glória de Deus se materializando em um quarto homem na fornalha, para com que o rei pudesse ver, tirasse eles da fornalha e pudesse reconhecer, verdadeiramente vejo que o rei de vocês é o verdadeiro Deus de Israel. Então, grandes momentos de pressão na minha vida e na sua servem para mostrar o poder de Deus. Estamos juntos nisso? Sim ou não? Então agora vamos para esse texto. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 diz, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Vamos analisar junto o versículo 9 primeiro. O versículo 9 ele tem 4 palavras-chave muito grandes aqui.
5, na verdade. Primeira palavra-chave é graça. Olha para a pessoa que está na tela e fala assim, graça. Olha para ela e fala assim, a graça de Deus é suficiente para você. Nós vamos estudar um pouquinho hoje aqui. Graça quer dizer o seguinte, nesse contexto, favor de Cristo, auxiliando e fortalecendo os seus seguidores e ministros para suportar os seus problemas. Quem tem problema aqui? Quem não tem, por favor, depois dá uma mentoria pra gente aqui e, vamos junto. Então, graça, nesse contexto, é favor de Cristo, auxiliando e fortalecendo para suportar problemas. Se você tem problemas, ao seu dispor, se você está em Cristo, tem o favor de Cristo que te ajuda a suportar. Então, Paulo está falando aqui, que Jesus diz para ele, Deus diz para ele, a minha graça, ou seja, o meu favor te fortalece, te auxilia a suportar os teus problemas. Então, o meu favor e o meu auxílio é suficiente para mim e para você, pois o meu poder, ele está falando, poder aqui é habilidade de executar. Poder através da habilidade de Deus. E esse poder, através da habilidade de Deus, é a palavra que todo mundo gosta hoje, que é dínamo, dunamis, poder de Deus, ela está falando aqui, ela é necessária em cada etapa da nossa vida, para nós crescermos em santificação e também em glorificação quando formos para o céu. Então, basicamente, vamos traduzir de novo esse texto, ele diz, a minha graça, o meu favor, te auxilia e te fortalece em meio aos teus problemas, e isso é suficiente para você, pois estou executando a minha habilidade e o meu poder, que é necessário nessa etapa da minha vida, nessa etapa da sua vida, para o seu crescimento. Estamos juntos? Pois o meu poder se aperfeiçoa. Essa palavra aperfeiçoa quer dizer completar, terminar o processo necessário, com o resultado para o próximo nível de consumação. Consumação, vamos estudar um pouquinho, depois você vai entender onde eu quero chegar. Consumação quer dizer o ato de levar à plenitude, totalidade, cumprimento da obra de salvação e purificação de nossas vidas. Então vamos de novo, a gente vai fazer várias vezes esse texto, até nós aprendemos isso aqui. Ele está falando, a minha graça, o meu favor, te auxilia e te fortalece para suportar todos os teus problemas, e isso é suficiente para você, pois o meu poder e a minha habilidade de executar é necessária para essa etapa da sua vida, porque visa completar o processo necessário com o resultado no seu próximo nível, para com que se consuma a plenitude de Deus na sua vida, para completar a obra de salvação e purificação de você. Estamos juntos? E aí ele termina, se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. O que essa fraqueza quer dizer? Fraqueza nesse contexto quer dizer fraqueza na alma, falta de força e capacidade necessária para suportar provações e problemas. Quem estava aqui no domingo, nós aprendemos juntos que sozinho não dá. Sozinho não conseguimos, não podemos. Nós necessitamos do poder e da graça de Deus nas nossas vidas. Amém? Ele está falando assim de uma fraqueza na alma. A gente sabe que sem o Senhor, a nossa alma é fraca, ela carece de Deus. Há um vazio em nós que clama e grita pelo Senhor. Amém? Então, a última vez que a gente vai reler esse contexto ele está falando, em meio às tuas pressões, em meio aos teus problemas, em meio às tuas dificuldades, em meio aos teus vales, em meio aos teus desertos, em meio aos teus tempos de incerteza, a minha graça, o meu favor, te auxilia e te fortalece para você suportar os seus problemas. E isso é suficiente para você, pois a minha habilidade inerente de Deus, o poder de Deus, ele é necessário para com que você viva essa etapa da sua vida e suporte, te levando a crescer em santificação. E isso é para completar, terminar o processo necessário a fim de te levar para o próximo nível. Quem quer ir para o próximo nível com o Senhor? Quem quer crescer em Deus? Quem quer ser cada vez mais limpo, sarado, transformado? Então é necessário passar de fase. É necessário o combate, é necessário o conflito, é necessário o envolvimento, é necessário a pressão, porque se a vida está sempre confortável, você não sai do lugar. Se as coisas estão tudo muito mil maravilhas, você não se mexe, sim ou não?
Por isso que o cristão ele tem que aprender desde cedo que ele não pode orar para dizer: Senhor, tira de mim essa prova, tira de mim essa luta. Senhor, faça com que a minha vida seja tranquila. Deixa eu falar, isso é uma zona de perigo para você. Você tem que orar para dizer: Senhor, eu sei que talvez o Senhor não sonhou essa prova e essa pressão, mas eu sei que ela é necessária para o meu crescimento. Então aqui, onde eu não sei, onde eu não consigo, me dá fé suficiente para me apoiar no seu favor, na sua graça, porque eu sei que ela é suficiente e ela é necessária para esse tempo, e também eu sei pela fé que o teu poder está sendo realizado em mim a ponto de me fazer crescer e ser aperfeiçoado na totalidade até eu ser parecido com Cristo Jesus. Sim ou não? É isso que ele está falando aqui para mim e para você. E aí ele continua falando: portanto, a partir do momento que eu entendo que cada momento de pressão, cada momento de luta, cada momento de que não está da forma como eu imaginava que deveria ser, ele está falando que ele se gloria, portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, porque o poder de Cristo, para que o poder de Cristo repouse em mim. Olhando para a história de Paulo, olhando para a história de vários homens mártires da Bíblia que se entregaram e passaram momentos de pressão muito grande, a gente vai ver na carta propriamente de Tiago, quando ele manda, a primeira carta de Pedro, quando eles mandam uma carta da igreja de Jerusalém para os irmãos em perseguição nas igrejas, quando os irmãos foram pressionados ali por Nero, logo depois que Jesus morreu, alguns anos depois, foram expulsos as igrejas, começou uma perseguição e uma opressão muito grande para a igreja, eles foram pressionados, e aonde aquela pressão foi feita, para alguns estamos espalhando eles, mas a pressão na verdade causou expansão da igreja. Então o momento de pressão não é para acabar com você, o momento de pressão é para expandir você, é para crescer você, é para verdadeiramente mudar você. Sim ou não? Amém? Estamos juntos? Então Paulo entendia essa realidade de uma forma tão grande, que ele fala assim, pela experiência de tudo que ele viveu, ele disse: portanto eu me alegro. Não quer dizer que ele fala assim: mais fraqueza, mais prisão, yes, vou para a chibatada, vou para açoite de novo. Não, o que Paulo está falando, ele tem a perspectiva, e é aqui que começa a mudar a nossa perspectiva de fé. Paulo está falando assim: cara, vai ser doloroso? Vai doer? Vai. Não vai ser confortável? Não. Eu não queria? Não. Mas eu me glorifico, porque lá eu vou ver o poder de Deus manifesto na minha vida, e eu sei que é necessário para com que eu cresça, e ao mesmo tempo eu sei que é o favor de Cristo me basta, e eu sei que mesmo em meio a esse problema, ou essa dificuldade, Ele não me abandona, e Ele está comigo, e eu sei que Ele vai até o final, porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Então se a obra ainda não é boa, é porque ainda não acabou. Então eu vou me manter firme e acreditar que nessa pressão não vai me matar, mas vai me esticar e me fazer crescer. Faz sentido? Amém? Quantos vão começar a amar a pressão a partir de hoje? Glória a Deus. Esse gloriarei do capítulo do versículo 9, no final do versículo 9, ele quer dizer o que essa palavra? Mas agora vamos tomar cuidado. Esse gloriarei, ele quer dizer, quando Paulo fala, portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, esse gloriarei quer dizer vivendo com a cabeça erguida, ou seja, gabando-se de um ponto de vista particular, por ter base de operação certa para lidar com o sucesso sobre um determinado assunto. Caraca, né? Pareceu até rótulo de produto, mas basicamente esse gloriarei, ele vive com uma postura de cabeça erguida, não com ego, não com orgulho, não com prepotência, mas sim encarando as pressões com uma postura diferente, sabendo que aonde há pressão, há poder de Deus, e aonde há poder de Deus, há milagre de Deus também. Então, por isso eu estou passando por dificuldade, mas não sou aquele crente que fica, estou passando por dificuldade, eu falo, glória a Deus que eu estou passando por essa dificuldade, não faço nem ideia o que vai acontecer, mas Deus vai vir, o poder de Deus vai ser manifestado, a graça de Deus vai estar comigo, eu vou crescer, eu vou ser transformado, e aonde há pressão, há poder e há milagre, não sei como, mas Deus vai vir. Amém. Faz sentido? É isso que ele está falando para nós aqui, por isso que eu me glorio. Está difícil, aqui eu já falei para algumas pessoas, gente, quando a resistência é grande, a vitória é maior ainda. Quando a resistência é grande, velho, pode preparar que o romper de Deus vai vir. Está pesado, irmão, glorifica a Deus.
Glorifica a Deus. Não teve um homem na história da Bíblia que não apertou o calo. E depois que ele passou do vale com o Senhor, ele viu a glória de Deus manifestada na vida deles. Amém? Faz sentido isso? Então nós temos que aprender a ter perspectiva diferente. O mundo fala, não sofra. Jesus fala assim, é necessário para o teu próximo nível. É necessário para o teu crescimento. E enquanto você estiver nesse lugar, descansa, a minha graça te basta. O meu favor te basta. Eu estou com você. Deleite, descansa em mim, cara. Eu sei os planos que eu tenho para você, ele está falando assim. Então não desespera não. Fica tranquilo. Ah, Jonathan, a fala é fácil, mas você não passa por o que eu passei. De fato. E também você não passa o que eu passo. Então está tudo bem. Mas isso aqui é Bíblia. E é por isso que é viver pela fé e não pelo aquilo que eu vejo. É por isso que requer fé. O teu problema é difícil para você. E também pode ser difícil a nossa perspectiva de entender. Nunca ninguém vai sentir o que você sente, porque nunca ninguém vai ser igual a você. Mas o princípio é o mesmo. Em momentos de dor, eu continuo orando e buscando. Em momentos de alegria, eu continuo louvando e adorando. Mas a postura é a mesma, pela fé. Amém? E aí, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10, ele fala, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Isso aqui é para mim e para você, por isso, por amor de Cristo, devemos nos alegrar na nossa fraqueza de alma, porque é ali que o Senhor vai aperfeiçoar o poder dele nas nossas vidas, mas também nos insultos. Deixa eu falar, muitas vezes você vai ser insultado por amor de Cristo. Amém? Você vai ser insultado pela sua fé em Cristo Jesus. Essa vai ser a sua pressão. Talvez a sua família, só você é o crente, todo mundo. Lá vem o crente, lá vem a crente, né? Agora é só igreja, agora é só... Mas talvez isso tudo por amor de Deus. Mas glória a Deus, Deus está ali com você, a tua graça, a graça dele te basta. Ali ele vai mostrar o romper dele junto com você, vai levar você para o próximo nível. Porque o objetivo dele não é apenas fazer você passar de fase, é consumir, é levar você à totalidade da sua santificação para você ser parecido com Cristo. E se você está passando por esse momento de pressão, fica tranquilo. Deus não vai fazer você explodir, Ele sabe o limite. Ele sabe o que você pode suportar. Amém? Talvez você vai sofrer necessidades. Ah, mas eu estou na Austrália, um país tão próspero, mas não consigo juntar dinheiro, não consigo, a conta não fecha, aí o visto vai chegar, eu tenho que ir bupa, eu tenho que ir não sei o que, escola, não sei o que. Talvez Deus está criando essa pressão na sua área financeira porque você está se apoiando mais no seu bolso do que no Senhor. E Ele quer falar assim, consumar, trazer a totalidade do que tipo, em mim, comigo, nada vai faltar. Eu sou o Deus da provisão. Faz sentido? Ele está falando nas suas perseguições. Cara, se Jesus foi perseguido, welcome. Vamos ser perseguidos também. Uma vez uma pessoa falou para nós, pô, sonhei que a igreja de você estava sendo perseguida. Eu falei, está amarrado. Não, brincadeira. Estou falando, eu falei, glória a Deus que se perseguir é porque nós estamos incomodando, vamos para cima. Entendeu? Por isso que nós estamos na academia, estamos nos preparando. Estamos se preparando já, né? Ou nas angústias, meu irmão, às vezes vai ter angústia. Às vezes vai ser, você vai bater na porta, ela não vai abrir. Às vezes você vai sonhar tantas coisas, Deus vai falar, não é o que eu sonho que eu tenho para você. Mas Deus, é tudo que eu mais quero, é tudo que eu mais quero. Deus vai falar exatamente por isso. Porque tudo que você tem que mais querer sou eu, não isso. Então, enquanto isso for o primeiro lugar da sua vida, não vai dar. Então, tem que passar dessa fase. Faz sentido? Então, verdadeiramente, nós precisamos entender que os momentos de pressão dá a oportunidade para gerar poder. Então, eu quero compartilhar rapidamente com você 4 ensinamentos que eu aprendi sobre pressões que Deus permite em nossas vidas. Primeiro, o poder de um crente nunca pode ser maior que a pressão que ele suporta. Isso é uma lei espiritual básica. O poder de um crente nunca pode ser maior que a pressão que ele suporta. Porque senão nós vamos não nos formar testemunhas de Cristo, nós vamos nos formar pessoas teológicas, acadêmicas, que sabemos muito, mas vivemos muito pouco. E Deus não falou assim, eis que levanto vocês para serem professores ou para serem pessoas que discutem a respeito da fé. Eu estou levantando vocês e quando o meu Espírito vier sobre vocês, vocês receberão poder para ser as minhas testemunha. Testemunha experiencia e vive. Testemunha tem a vida que reflete para Cristo. Então, carrega o morrer de Cristo em sua vida, mas também carrega a vida de Cristo em si. Amém? Então, você nunca vai ter um poder, eu sou cheio do poder de Deus. Você vai suportar poder à medida do quanto que você supera a pressão que Deus coloca em você. Porque através da pressão que Deus gera maturidade cristã em você, e por você ser maduro, você consegue comportar o poder de Deus que Ele pode derramar sobre a sua vida. Amém?
Então o momento, o quanto você suporta de pressão em Deus é o quanto de poder que você vai ter para manifestar a glória de Deus. Por isso que a gente vê aquelas pessoas, às vezes, cheias de sonhos, cheias de promessas, cheias de ministério, parar na igreja. E aí você fala assim, nossa, irmão, esse monte de coisa que você tem, o que você está fazendo com isso? Nada. Mas fala, Deus, derrama poder. Deus, derrama glória. Me usa, Pai. Derrama. Senhor, tira tudo que é ruim, me dá só o que é bom. A verdade é que você não vai crescer. Essa é a verdade. Você não vai romper. Você não vai crescer. Deus precisa te colocar pressão. Deus precisa tirar da zona de conforto. Deus precisa fazer você se mover. Porque Deus tem um propósito muito claro com a pressão. Nós vamos ver mais para frente. Mas Deus tem um propósito muito claro com a pressão. Que não é apenas fazer você viver uma vida confortável e tranquila. Mas é verdadeiramente mudar a sua condição natural de pecado para uma condição de filho de Deus. Amém? O segundo ensinamento que eu aprendi é, quando experimentamos o calor da pressão, a nossa fé acumula poder. Estamos juntos aqui? Quando experimentamos o calor da pressão, nossa fé acumula poder. Deus dará ao crente uma pressão a fim de que este sinta necessidade, então o crente se volta para Deus em oração e o busca. Se Deus não gerar uma necessidade em você, uma pressão em você, a ponto de você olhar para mim, eu e você olharmos para a nossa circunstância e falar, não consigo, não posso, eu necessito de Deus, eu dependo de Deus, eu preciso de Deus, não é uma necessidade para você, é apenas uma vontade que você quer. Até porque tem orações que você faz, que depois você ora 2, 3 vezes por hora, você esquece. Por quê? Porque nunca foi uma real necessidade, era só um querer que você tinha. E aonde não tem pressão, não tem real necessidade, não tem como ter acúmulo de fé. Porque onde tem real necessidade, você entende que você não pode e você depende da presença e da manifestação de Deus. Então a única coisa que você tem é fé. Então você tem a substância necessária para o poder de Deus ser manifestado. Estamos juntos aqui, sim ou não? Quem está pegando? Então Deus dará a um crente uma pressão a fim de que este sinta necessidade. Então o crente se volta para Deus em oração e busca. E antes de Deus responder às orações, Ele frequentemente coloca grande pressão sobre nós para nos levar a orar. Amém? Quem gosta de orar aqui? Ih, só 3? Peraí, vou perguntar de novo. Quantos gostam de orar aqui? A sua oração move o coração de Deus, amém? Ele está falando assim, ó, antes de Deus responder às suas orações, Ele frequentemente coloca grande pressão sobre nós para nos levar a orar. Qualquer oração que não nos move, não pode mover a Deus. Amém? Qualquer oração que não move a minha, você não pode mover a Deus. Tem que ser aquela oração que a gente fica e fala assim, Senhor, se o Senhor não vier, eu não sei o que vai acontecer. Deus, eu não sei para onde ir. Deus, eu não sei o que fazer. Pai, eu não sei mais me mexer. Deus, eu dependo de você. Pai, eu creio que somente o Senhor pode manifestar aqui na minha vida. Irmão, a sua fé faz assim, ó. E aí você começa a ser cheio do Espírito Santo, Ele traz a substância de fé para você, você começa a ver perspectivas diferentes, quando você fala, Deus, eu não posso mais, eu necessito de você, parece que o teu cérebro ele abre 50 mil respostas variáveis, parece que o Espírito Santo vem, está aqui meu filho, parece que até aquele cara lá do TikTok, né? Faz sentido? Mas é quando a gente chega nesse ponto de necessidade, e somente a pressão pode nos levar até lá. Então a gente consegue entender que pressão e dificuldade na vida, agora a gente começa a mudar a nossa perspectiva. Pressão e dificuldade na vida é bom. É bom. É bom. Terceiro ensinamento que eu aprendi. A pressão revela a nossa dependência de Deus. Deus permite que a pressão venha sobre nós por nenhuma outra razão, a não ser a de revelar que qualquer coisa que julguemos capaz de realizar, de suportar ou de resistir, ela deve ser reduzida a nada. Faz sentido? Somos pressionados até o ponto, como eu disse, de dizermos, ó Deus, não posso mais suportar. Minha força se esgotou, manifesta o teu poder. E aí então nós veremos a glória de Deus sendo manifestada em nossas vidas. E aí nós veremos o poder, o favor de Deus, a habilidade de Deus, a capacidade de Deus, o poder de Deus de completar a boa obra em nós. Porque se nós não dependemos do Senhor, nós vamos depender dos nossos próprios esforços. E então nós não veremos a mudança e a transformação na nossa vida. Nós vamos ficar batendo cabeça. Porque se você fala para Deus, aqui eu posso, Deus vai falar, então é contigo, vai. Mas quando você fala assim, Deus, aqui eu não posso, depende de você, Ele olha e fala assim, agora deixa comigo. Agora deixa que agora eu faço. E o jeito de Deus é bem melhor que o meu e que o seu.
que eu quero trazer para nós é abraçar os momentos de pressão na nossa vida, amém? E o último é, a pressão nos leva a viver o poder da ressurreição. Vou falar de novo. A pressão nos leva a viver o poder da ressurreição de Cristo. O poder de Cristo, o poder da ressurreição de Cristo, basicamente é o seguinte: quantos aqui já um dia vieram aqui na igreja em algum momento e falaram, Jesus, já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim? Quando já falaram, entregaram a sua vida para Jesus, mas já falaram, Jesus já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, basicamente, se já não vive mais você, e é Cristo que vive você, você morreu para a sua vida e nasceu para a vida de Cristo. Então a pressão te faz viver o poder da ressurreição de Cristo, porque quando eu estou com uma pressão, eu estou com uma dificuldade, eu estou com uma necessidade, eu estou em meio a algo que eu não consigo desenvolver, eu vou tentar todos os meus recursos naturais e humanos, e eu não vou conseguir. Então a única capacidade, ou melhor, a única coisa que eu tenho é me render completamente ao Senhor e entregar isso nas mãos dele. E então Deus manifesta o seu poder, aperfeiçoa em mim, me faz crescer através daquilo, e ele fala assim, nessa área da sua vida, no seu orgulho, na sua proteção financeira, talvez no seu ego profissional, talvez na sua habilidade de algo, nisso aqui agora eu mortifico a tua velha vida e o teu velho controle, e agora eu faço viver em você o meu poder de ressurreição. Agora já não é mais a sua vida de conduzir a sua vida nessa área, agora é a forma de Cristo de conduzir a sua vida nessa área. Faz sentido ou não? Porque quando a gente fala no poder da ressurreição, parece que agora eu entreguei minha vida para Jesus e agora eu tenho uma nova vida. Sim, mas Jesus, ele vai mortificar tudo ainda que é teu, que é do homem em você. Amém? Estamos juntos aqui? Então, se existe uma área da tua vida que ainda não foi completamente entregue ao Senhor e ainda não foi ressurreta com Cristo, à maneira de Cristo, provavelmente Deus vai te levar a viver um momento de pressão naquele lugar, e eu quero que você entenda que é necessário para o seu crescimento. É necessário para que você viva uma nova perspectiva e o poder da ressurreição de Cristo habite naquela área da sua vida. Estamos juntos aqui, sim ou não? Então, para finalizar, eu quero falar o seguinte. Quem aqui já usou uma panela de pressão? Já usou uma panela de pressão, Luquinhas? A panela de pressão, eu fui estudar, né? Eu falei, cara, vou pesquisar o que é uma panela de pressão. A panela de pressão, basicamente, ela tem uma única função dela, né? Fazer a comida mais rápido. Teoricamente, né? Você pode fazer vários alimentos nela, algumas não. Tem que cuidar muito do que eu vou falar aqui agora. Tem um chefe ali me olhando, né? O chefe Felipe. Então, vou falar assim, caraca, não estava esperando que ele ia vir hoje. Basicamente, a panela de pressão, ela tem duas funções, de várias que ela tem. Não me corrija, mas tem duas funções básicas dela, que obviamente, né, aumentar a temperatura ali dentro da panela, obviamente, e fazer as coisas mais rápido, fazer a comida mais rápido. Porque se você faz ali por exemplo, um feijão com a panela aberta sem a pressão, não me corrija, chega a água a 100 graus ali, ela começa ali a evaporar a água, né? Agora, no momento que você tem a tampa na panela de pressão, aquele vapor fica ali e condiciona a água, pode chegar até mais ou menos 120 graus e aumenta a velocidade da comida ficar pronta. Então, a panela de pressão ela tem duas funções: aumentar a pressão, aumentar a temperatura, o calor, e aumentar também a velocidade de ficar pronto. E quando nós somos colocados sob pressão, nós estamos entendendo que nós estamos entrando na panela de pressão de Deus. O que Deus está fazendo comigo e com você, Ele está aumentando a minha temperatura e a sua, para com que tudo aquilo que é impuro de mim e de você possa verdadeiramente sair. E Ele possa purificar a minha vida e a sua. Sim ou não? Quanto maior calor, mais ele purifica e traz o brilho de Jesus que tem em nós para fora, e tudo aquilo que é impuro, ele leva embora. Sim ou não? E ele também faz aumentar a velocidade com que a gente fique pronto. Deixa eu falar uma coisa para você, quando Deus fala de aumentar a velocidade para que eu e você fiquemos prontos, não é que Deus vai fazer as coisas de qualquer jeito. Até porque se você pegar uma panela de pressão e fazer as coisas de qualquer jeito, pode explodir. Sim ou não? E Deus nunca vai levar você a explodir, porque o desejo dele não é que você morra, o desejo dele é que você viva. O desejo dele não é que você pereça, mas que você cresça cada vez mais. Então Deus sabe a temperatura correta que Ele pode condicionar a minha vida e a sua. Então Ele sabe exatamente a que ponto Ele pode me levar e te levar. Só que ao mesmo tempo, Deus também, eu quero que você entenda isso e saia com isso nessa noite, Deus também tem uma urgência de fazer um processo não acima da velocidade, porque Deus tem a velocidade certa, mas Deus também tem a urgência de tratar todas as áreas da sua vida o mais rápido possível. Porque quanto mais rápido você for tratado
purificado e transformado, mais você vive a manifestação da glória de Deus na terra e mais você é usado para a glória de Deus na terra. Mais você experimenta da bondade e do favor de Deus e mais você vive para a glória e para a bondade e para o favor de Deus. Tem pessoas que estão 10, 15 anos na igreja, não abraça o processo, só pede para Deus tirar a pressão, tirar o problema. Senhor, não aguento mais, fica naquelas orações de apenas murmurar, de reclamar e de não se envolver com o processo de Deus, e então não é tratado, não é transformado, não é curado, não vê poder de Deus, porque não se engaja com a pressão causada pelo Senhor, não vê a manifestação de Deus e não muda. E não muda. Faz sentido? Então Deus está colocando a mim e você em panelas de pressão, dia após dia, em várias condições, porque o desejo do Senhor é de transformar e de purificar a minha vida e a sua. E nessa noite eu queria te encorajar a você verdadeiramente abraçar os momentos de pressão que Deus tem na minha vida e na sua. Ele fala ali, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. O que o Senhor quer fazer, Ele quer acabar com toda a fraqueza que existe em mim e você, para com que a gente possa ser forte nele. Sim ou não? A perspectiva que eu e você precisamos ter a partir de hoje é, cara, Deus está me levando em momentos de dificuldade, de pressão. Eu não vou pedir Deus tira. Eu vou pedir Deus aumenta a minha fé. Aumenta a minha capacidade de confiar, de crer. Aumenta a minha capacidade, Deus, de me entregar e de me render. Porque se eu entregar essa área na sua vida, se eu render essa área na minha vida, se eu verdadeiramente, Senhor Jesus, me apegar no seu favor, no favor que vem de Cristo, e isso é graça, favor e merecido de Deus, eu vou ver o poder de Deus sendo manifesto na minha vida, me levando a um lugar de perfeição em Cristo. Jesus carrega por pressão Deus coloca pressão na minha vida e na tua, não para nos fazer cair ou ter problema, porque Deus tem uma intenção muito clara. Deus permite pressão na minha vida e na sua, porque Ele é muito bem intencionado. Ele quer produzir Jesus em mim e em você, porque Ele quer produzir o caráter de Cristo em mim e em você, porque Ele verdadeiramente quer sarar de fato todas as nossas feridas, todas as nossas angústias, todas as nossas perseguições, todos os nossos traumas, todas as nossas feridas, todos os nossos problemas. Ele te coloca num lugar de pressão para que você verdadeiramente olhe para Ele e fala: Pai, eu não consigo, eu dependo de você. E quando nós temos essa postura, nos coloca no chão de joelhos orando, clamando a manifestação de Deus. E se essa pressão te move, ela move o coração de Deus. E aonde há pressão, há poder e há milagre. E aonde há milagre, há a presença de Cristo manifesto. Por isso eu queria te encorajar a você fechar os seus olhos nessa noite. E talvez você olhar para as pressões que você está vivendo agora de uma maneira diferente. Talvez você olhar para essas pressões que você está vivendo hoje e falar assim: olha, Pai, talvez por muito tempo eu orei para que o Senhor alivia. Tira de mim, Senhor, eu não aguento mais. Pai, porque eu estou passando por isso. Pai, porque só eu. Pai, quando vai chegar o meu dia? Pai, quando vai chegar a minha hora? Pai, quando de fato eu vou poder viver tudo aquilo que as pessoas ao meu redor falam que vivo e eu não vivo? Deus está falando assim: olha, você está muito perto de viver isso. Você só precisa se apegar à minha graça, ao meu favor, que é suficiente. E então eu vou manifestar o meu poder na sua vida, para te fazer crescer, para te fazer ser santo, para te fazer ser puro, e o meu poder vai se aperfeiçoar, ser completo, não pela metade, mas na totalidade. Vai ser restituída a sua fraqueza. O que é a fraqueza? É a sua alma, é a sua mente, é o seu coração, é a sua natureza. Vai ser consumada, ou seja, transformada a natureza de Cristo. Por isso nós vamos ministrar uma canção, e eu queria te dar a oportunidade de você abrir o seu coração nessa noite e dizer de fato: Senhor, a partir de hoje eu creio que a Tua graça me basta e o Teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. A partir de hoje eu vou andar como Paulo, me gloriando em minhas fraquezas. Eu vou andar de cabeça erguida, mesmo que esteja doendo, não como forma de prepotência, mas eu vou andar com cabeça erguida, sabendo que o meu Deus está comigo e que o meu Deus é fiel, e que enquanto Ele não terminar a boa obra, Ele não parou, Ele vai até o final e vai completar a obra na minha vida.
Se eu e você abraçarmos pressão e abraçarmos o processo de Deus, cara, você vai ver na sua família a cura do câncer. Você vai ver na sua família o impossível acontecer. Você vai ver sim o teu pai e a tua mãe na igreja. Você vai ver o teu marido ou a tua esposa na igreja. Você vai ver romperes sobrenaturais, profissionais, financeiros. Você vai ver romperes. Não porque Deus somente quer te abençoar, mas é porque Ele quer manifestar a glória na sua vida, para com que você chegue à estatura de Cristo. E o poder da ressurreição, que ressuscitou a Cristo Jesus, ressuscite você, o eu que Deus fez você para ser, a imagem e semelhança do seu Filho. Cada vez que a minha fé é provada. Se você está passando por um momento de pressão muito grande que você não sabe como lidar e como fazer, eu quero te encorajar a vir aqui e se prostrar diante do altar do Senhor, não para o Jonathan, não para o homem, mas como uma rendição e dizendo: Senhor, eu dependo de você nisso. Senhor, eu preciso do teu romper. Senhor Deus, eu me submeto, eu me rendo, eu me entrego. Eu paro com as minhas próprias forças. Mas a partir de hoje, Senhor Deus, eu me rendo. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Pai, começa a aumentar a fé dessas pessoas que estão aqui na frente agora, Pai. Começa, Senhor Deus, a aumentar a fé nesse ambiente, neste lugar, Senhor Jesus. Pai, começa a romper, Senhor Deus, os corações nessa noite. Começa a trazer sobre eles uma fé sobrenatural. Uma fé, Senhor Deus, uma fé que confia, uma fé que depende, uma fé que entrega, uma fé que renuncia, uma fé que se envolve com o Senhor, Pai. Porque nós a partir de hoje declararemos e viveremos sobre essa verdade de que o Teu poder se aperfeiçoa em nossas fraquezas, Pai. Nós abandonamos o controle, nós largamos a direção nas Tuas mãos. Pai, nós nos alegramos por sofrermos por amor de Jesus, porque é para produzir vida em nós, para produzir vida em nós. Não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Eu creio que se nessa noite você romper em fé e ter uma atitude de entrega e de renúncia, você vai receber do Senhor a resposta ainda hoje, ainda essa semana. Ainda hoje, ainda essa semana, nós vamos ver testemunhos do Senhor rompendo em sua vida, em nome de Jesus. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada dia vou viver rompendo em fé. Essa é uma noite de nós aprendermos a nos entregarmos para o Senhor. Não peça mais para Ele remover a pressão de você, pois não tem mudança no confortável e no mesmo. Sem pressão nós não crescemos e não geramos fé e não vivemos o poder de Deus em nossas vidas.
Sabe, nessa noite peça para que Deus aumente a sua fé e a sua capacidade de depender dEle. Peça para Ele, para você aprender e ter fé de se jogar numa piscina vazia, acreditando que Ele vai pôr água para você nadar. Aquilo que nós não vivemos e não rompemos com Deus ainda, é aquilo que nós não entregamos, não submetemos e não nos lançamos ao Senhor. Irmão, eu quero te dizer nessa noite, se você está aqui fraco, abatido, triste, cansado, você está no melhor lugar para viver o poder de Deus na sua vida. Você está no melhor lugar de ver a manifestação de Deus na sua história. Você está no melhor lugar para ser restaurado, restituído, transformado e viver a manifestação do Cristo ressurreto. Ah, Pai, eu não sei se eu consigo tomar essa decisão. Ah, Pai, eu não sei se eu consigo dar esse passo. Ah, Pai, eu não sei se eu consigo romper nisso. Ah, Deus, é pesado demais, é difícil demais. A minha graça te basta, diz o Senhor nessa noite. Ah, Deus, mas eu vou ter que mudar muita coisa na minha vida. A minha graça te basta. Ah, Deus, mas eu vou ter que cortar relacionamentos. A minha graça te basta. Ah, mas eu vou ter que enfrentar a minha família. A minha graça te basta. Ah, eu vou ter que gerar conflito por amor ao Senhor. A minha graça te basta. A graça do Senhor nos basta nessa noite. Quero terminar nessa noite falando, quando nós abraçamos os momentos de pressão nas nossas vidas, gente, nós vemos o poder e a manifestação e o romper de Deus, e a gente começa a desfrutar coisas que talvez a nossa mente nem imaginava e pensava em viver com Deus. Mas ao mesmo tempo que o momento de pressão vai nos levar ao momento de viver o poder e o milagre de Deus, quando o momento de pressão vier e você se submeter e se entregar aos pés de Jesus, Ele vai te dar uma direção, e agora é aqui nesse momento que você vai ter que ser ousado, ousada, corajoso, corajosa, para dar um passo de fé. É nesse momento que você vai fazer algo que o Deus vai te pedir, que você vai falar, é loucura, e Ele vai dizer, a sabedoria de Deus é loucura para a humanidade. Se isso é louco, é o que eu estou pedindo, vai para cima, e você vai ver o romper na sua vida. Deus, Ele não se move no natural e no mesmo, naquilo que você tem capacidade. Por isso que a nossa vida, ela não é uma vida comum, e ela não é como as outras pessoas, até porque nós não somos qualquer pessoa, nós não somos desse mundo, nós somos do céu, nós somos comprados por um outro sangue, e a nossa postura, o nosso lifestyle é diferente do mundo, amém? Nós vamos viver coisas que o mundo infelizmente não vai viver, mas também está disposto para eles. Por isso a nossa vida, ela é uma vida árdua, difícil, sofredora, mas basicamente todos esses adjetivos, a única pessoa que dá esses adjetivos para essa vida é a nossa própria carne, porque o Espírito está falando, você está ousando, você está vivendo, você está expandindo, você está crescendo, você está purificando, você está renovando, você está sendo acrescido, e eu estou mudando a sua vida. Que a partir de hoje a gente possa abraçar os momentos de pressão, que a gente possa entender aonde há pressão, a manifestação do poder de Deus, aonde há a manifestação do poder de Deus, a transformação, aonde há transformação, a salvação e purificação de vidas. Quando você abraçar processos e Deus romper na sua vida, o seu romper vai impactar as vidas à sua volta. O seu romper vai tocar na sua casa e na sua família. O seu romper vai mudar o seu ambiente aonde você está. O seu romper vai ser uma testemunha viva para poder testemunhar do poder e da glória de Deus. Deus, Ele não escolhe qualquer pessoa. Deus não escolhe pessoas que estão paradas, pessoas preguiçosas. Deus é muito intencional em pessoas que Ele escolhe. Ele nunca escolheu
errado. Então se Ele escolheu você, cara, Ele acredita e confia em você. Então se envolva com o processo do Senhor, se joga nas mãos dEle e viva o poder de Deus na sua vida. Amém? Pai, eu quero te agradecer, Senhor Jesus, por essa noite. Eu quero te agradecer por esse culto fé. Eu quero te agradecer, Senhor Deus, por aquilo que o Senhor tem ministrado em nossos corações, Pai. Não nos deixe ser uma geração fraca. Não nos deixe ser uma geração, Senhor Deus, apoiada, fundamentada em uma areia movediça. Mas nos deixa ter uma postura como dos apóstolos, como dos primeiros cristãos, como dos pais na fé, que se envolviam com o Senhor, abraçavam os processos. Sabemos, Pai, que o Senhor está transformando, mudando a nossa história, purificando o nosso coração, tirando todo o homem de dentro de nós e colocando a natureza de Cristo em nós, para a tua glória, para o teu louvor, e porque nós verdadeiramente necessitamos disso. Por isso nós pedimos uma nova mentalidade nessa noite. No momento de pressão, Pai, que não venha a murmuração. No momento de pressão, que não venha a desistência. No momento de pressão, que não venha a procrastinação. No momento de pressão, que não venha a dúvida, a incredulidade. Mas no momento de pressão, venha a alegria de estar padecendo por amor a Jesus. No momento de pressão, venha a mentalidade de que se está doendo, Deus está chegando. De se está apertado, Deus está se movendo. De se está dolorido, Deus está curando. Se eu estou fraco, em Deus eu estou me tornando forte. E se está me movendo, é porque Jesus está sendo ressurreto em mim, e eu estou mortificando a minha vida e a minha carne, e eu estou sendo levantado para a glória de Cristo Jesus. Pai, nós te agradecemos por essa noite. Nos ensina a perseverar em meio às dificuldades. Nos ensina a perseverar olhando para o céu, fixos com os olhos em Jesus. Porque nós cremos, Pai, cremos que viveremos romperes em nossa fé com o Senhor. E nós já te agradecemos por essa noite, por esse culto, Pai. Que toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor abençoe você, te dê uma ótima semana, um bom GC e até domingo, porque domingo tem culto. Amém? Deus abençoe vocês, estamos juntos.